A live de hoje intitula-se O Ensino de Artes Visuais e a Formação da Memória Artística e Cultural, em jogo entre as narrativas de si, biografias e arquivos. Com vocês, a ministrante Ana Maria Alves de Souza. Agora, o currículo da Ana Maria. Ela é formada em licenciatura em Artes Plásticas, com mestrados em Antropologia e também Literatura. Interessa-se pelas diferentes construções de grafias da vida, narrativas autobiográficas, fotobiografias, vídeos, especialmente de artistas e esportistas. Desde 2018, frequenta o grupo de estudos do GPEA, Grupo de Pesquisas, Educação, Arte e Inclusão. CEARTE, UDESC. É professora efetiva de Artes Visuais da Rede Municipal de Florianópolis, nas escolas de ensino fundamental EBM João Alfredo Ror e EBM Beatriz de Souza Brito. O tópico, a temática da noite é o ensino de artes visuais e a formação de memória artística e cultural, em jogo entre as narrativas de si, biografias e arquivos. É isso, Ana? É isso mesmo. Então, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Agradeço por acolher o nosso convite e estar aqui conosco novamente. A Ana já é parceira, né? Nossa, desde o ano passado. Seja muito bem-vinda, fique aí à vontade e eu vou te ajudando depois, ao final, no chat, tá? Com as perguntas. Certo. Ok? Então, uma boa noite a todos. Eu agradeço todo mundo que pode estar presente, né? Agradeço a Andréia, a equipe do Polo, que me proporcionou essa oportunidade. Queria dizer a todos que, dessa forma, assim, sendo transmitido, é a primeira vez que eu passo por essa experiência. Ano passado, nós tivemos uma apresentação no Polo também, onde eu pude apresentar minha dissertação em literatura sobre as biografias da Frida Kahlo, mas foi em sala fechada, era outra situação, né, com uma pequena turma. No momento, eu estou vendo, nós temos 93 pessoas presentes, né, então é uma oportunidade bastante diferente de estar apresentando um trabalho. O trabalho que eu vou apresentar para vocês foi desenvolvido nas duas escolas em que eu atuo, ou seja, a Beatriz de Souza Brito e a João Alfredo Ror. Eu quero, antes de tudo, agradecer as minhas diretoras, a Gláucia, da João Alfredo Ror, a Camila, da Beatriz de Souza Brito, aos alunos das duas escolas, por me proporcionarem também esse deleite nos trabalhos deles, que eu posso estar fazendo essas apresentações, refletindo sobre a minha prática pedagógica e vendo o resultado deles, né? Eu vou dividir a minha apresentação da seguinte maneira. Nós tínhamos pensado essa apresentação para o início do ano no próprio Polo, numa projeção de tela grande, então não sei se todos os slides serão adequados para que todo mundo consiga observar bem. Qualquer coisa vocês vão colocando no chat e eu vou descrevendo aquilo que não puder ser visto direito, né? E então, uma forma de estar apresentando esses trabalhos, procurando ver como que o ensino de arte pode trabalhar com a memória artística e cultural entre um jogo de narrativas de si, biografias e arquivos, que são questões que eu tenho trabalhado desde o meu mestrado na literatura e que aos poucos eu tenho acrescentado outros referenciais que eu vou explicar para vocês. Então, os slides vão estar divididos um pouco com uma teoria, pressupostos teóricos, no qual eu vim refletindo à medida que eu vou praticando o ensino, né? Então, 40 horas de trabalho em duas escolas, e mais leituras, e mais pesquisa, grupo de pesquisa, essas questões, então a gente vai tentando amarrar alguma coisa. Um pouco, eu vou contar um conto para vocês também, um conto elaborado por mim, mas através da vivência com os alunos, né?
mostrar alguns desenhos, falar sobre a construção desse conto, os artistas em que eu me baseei e, como resultado, o trabalho dos alunos e, em meio a isso, mais algumas reflexões teóricas para a gente amarrar a questão. Vamos ver como é que eu consigo começar a passar os slides para vocês. Deixa eu tentar colocar aqui. Só um pouquinho. Vamos ver. Ainda não consegui, um momentinho. Estou lembrando aqui como é que a gente faz, acho que agora eu vou conseguir, peraí. A barra desaparece aqui embaixo. Cadê a barra? Ah, tá aqui, apareceu. Tá, apresentar agora. Uma janela. Aqui estão os slides. Daqui a pouquinho vocês vão ver que eu já estou compartilhando. Tranquilo, Ana. Estamos com bastante... Deu? Ainda não, mas com certeza um tempinho, daqui a pouco abre. Tá. Qualquer coisa, André, tu vai me avisando, porque eu não estou enxergando as pessoas, né? Eu estou enxergando apenas os slides, nem o chat com os recados eu não consigo ver aqui, tá? Então, eu preciso que alguém... Isso mesmo, agora abriu. Abriu? Abriu. Agora nós já estamos vendo, assim, Ana. Certinho. Ótimo. Então, tá. Então, vamos lá. Como objetivo geral, então, eu tive nesse planejamento fazer um entremeio, digamos assim, construir possibilidades narrativas entre as artes visuais, a literatura e a antropologia, que são as minhas formações, né, no ensino fundamental, abordando a memória artística e cultural da cidade e problematizando questões do cotidiano, das imagens e das escritas de si, do olhar para o outro, de uma perspectiva da vida e suas criações que partem da narrativa dos detalhes para construir a sua história. Então, cada parte dessas a gente vai estar trabalhando teoricamente também e vendo os trabalhos decorrentes disso. Por exemplo, do olhar para o outro, eu li e recomendo esse livro, O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro pequeno, extremamente delicioso de ser lido e que fala coisas profundas realmente. Quando eu vi isso que está aparecendo na tela para vocês, vou ler agora, me tocou muito ao coração. E realmente eu peguei assim, eu gosto muito de escrever também, né? Então eu tenho escrito artigos envolvendo o trabalho dos alunos também, e eu estou usando muito esse livro porque realmente é uma coisa assim que é bem impressionante como aborda essa questão de nós não termos uma história única, e o porquê dessa importância. Então ela diz assim, a maneira como nós sabemos sobre outras pessoas, a forma como criamos a imagem de um povo, o nosso próprio conhecimento é formado pelas histórias que escutamos e aprendemos. Assim sendo, quanto maior o número de diferentes narrativas conhecermos, mais completa será a nossa percepção sobre determinado assunto. Então, assim, aqui eu vou apresentar interpretações que nós fizemos sobre a obra de alguns artistas. Eu gostaria que vocês vissem isso como mais uma narrativa, uma possibilidade de ver entre tantas outras que vocês poderiam ver e procurar, a partir daqui, saber mais sobre esses artistas, saber mais sobre essas questões, né? Como várias narrativas que a gente pode formar para ampliar nosso conhecimento e compor a imagem
da cultura dessa cidade, da cultura deste país, enfim, de uma cultura dentro da arte. A respeito da formação das narrativas através dos detalhes, há muito tempo eu já venho pesquisando essa questão, aprendi com a minha professora, minha orientadora de mestrado, doutora Tânia Ramos, também tive um pouco isso na antropologia com a professora Carmen Rial, e até mesmo na minha graduação em artes plásticas, na fotografia eu tive um pouco de Roland Barthes, com o professor Esdras Piudico, né? Então, ele também trabalhava com esse livro do Barthes, chamado A Câmara Clara, muito lindo, recomendo para vocês. É um livro onde tem umas leituras de fotografias muito interessantes e que ele destaca esse conceito, que tem esse nome estranho, mas que eu vou explicar para vocês, o punctum. Ele trabalha, na realidade, com dois conceitos, o studium e o punctum. O studium, eu vejo assim, ele explicando como se fosse o contexto da imagem, tá? Nós fazermos a leitura da imagem através de seu contexto. E o punctum, o Barthes diz assim, é aquilo que mais me toca. Eu olho a imagem, eu vejo aquele detalhe, aquilo me fala ao coração, aquilo me punge, ele diz, a questão até é uma ferida, assim, aquilo toca profundamente, sabe, no meu coração. E isso é o punctum. Então, eu gosto muito de trabalhar com isso, falando com os alunos assim, o que te tocou nessa imagem? O que te fala nisso realmente? Tem a ver com a subjetividade, naturalmente, a interpretação de cada um. O biografema, o Barthes não tem num livro específico, ele tem espalhado pela obra dele. E ele vai falar de uma maneira que eu interpreto assim como sendo também a questão do detalhe ao narrar a vida de um artista, de uma pessoa, de seja quem for. Tu vai falar sobre essa pessoa, tu vai tentar estabelecer uma narrativa sobre a vida dela, mas tu vai partir de um pequeno detalhe, mas justo aquele detalhe é o que marca toda a vida da pessoa e que tu pode trazer várias coisas à tona e construir toda uma narrativa a respeito da vida dele. Então, assim eu fiz na minha dissertação do mestrado na literatura, ao trabalhar com as narrativas biográficas sobre a artista mexicana Frida Kahlo. Eu acredito que bastante pessoas conheçam ela. Quem não conhecer, eu recomendo que procure na internet a respeito dela. É muito interessante, e a forma como eu fui construindo, através da orientação da professora Tânia Ramos, foi trabalhar entre esse entrelaçamento da história e da subjetividade, as narrativas de si, né? Então, eu trabalhei com uma biografia que, digamos assim, era muito voltada à crítica de arte, a análise das pinturas dela, e através dessa análise das pinturas era narrada a vida dela. Depois eu trabalhei com uma biografia que eu classifiquei, assim, posso falar informalmente, como ao público jovem, né? Onde a autora dividia o livro, cada capítulo tinha duas partes. Uma parte era uma narrativa da vida, né? Dos fatos da vida, enfim, uma narrativa linear. E daí, de repente, aquilo era interrompido e tinha como se fosse uma carta escrita pela Frida Kahlo, mas era ficcional, mas era um ficcional de uma maneira que vai sendo enredado pela vida, sabe? E num determinado momento, a própria autora, a biógrafa, se mistura com a Frida Kahlo e se coloca no livro. É muito interessante. E a terceira biografia, então, eu trabalhei para o público juvenil, era uma biografia para o público juvenil, e também problematizei algumas questões que nós vamos falar aqui mais adiante, que também vão aparecer nesse relato que eu vou estar mostrando aqui com outro recorte para vocês.
O Rancière trabalha no inconsciente estético com essa questão também da abordagem através dos detalhes. E ele se baseia na regra freudiana de que não existem detalhes desprezíveis. Este livro é maravilhoso, eu aconselho para quem trabalha com imagem, quem se interessa por arte. É um livro pequeno, mas extremamente denso, ele é muito profundo, e ele fala várias filiações teóricas, digamos assim, de historiadores da arte, que trabalharam com a abordagem dos detalhes, mas a gente pensa assim, o detalhe é uma coisa simples, é aquilo dali, um pequeno detalhe. Não, cada historiador da arte tem uma maneira de abordar estes detalhes. Então, vão sendo trabalhados ao longo da história da arte, né, várias formas de ser. Eu quero pedir licença para vocês para ler uma citação do livro, uma pequena citação das páginas 36 e 37, que eu achei, assim, maravilhosa. Vejam se vocês concordam comigo. Abre aspas. Não existem temas nobres e temas vulgares, muito menos episódios narrativos importantes e episódios descritivos acessórios. Não existe episódio, descrição ou frase que não carregue em si a potência da obra, porque não há coisa alguma que não carregue em si a potência da linguagem. Tudo está em pé de igualdade, tudo é igualmente importante, igualmente significativo. Então, fecha aspas, né? Eu acho isso de uma extrema importância a gente considerar não só a obra de um artista, como o trabalho dos alunos. Cada detalhe que o aluno coloca, ou até que deixa de colocar, a gente considerar como uma coisa importante dentro daquela narrativa visual que está sendo estabelecida. Eu estou estudando no momento um pouquinho mais sobre isso. Estou fazendo um pequeno curso nas terças-feiras à noite, a cada 15 dias, que até alternado com um grupo de estudos lá do Centro de Artes, né? Um curso no Instituto Catarinense, Instituto Clínico Psicanalítico de Orientação Lacaniana. É o primeiro curso de curta duração que eu estou fazendo, até agosto, e no momento nós estamos nos deparando em tentar entender em que Lacan se baseou ao chegar ao axioma de que a linguagem se estrutura, o inconsciente se estrutura como linguagem. Por que isso é importante? Porque, às vezes, quando a gente olha uma obra de arte, a gente pensa, assim, naquilo que... o que será que está por trás disso? Quais serão as profundezas do pensamento do artista? Qual foi a questão que o inconsciente dele levou a fazer isso? E a gente pensa que o inconsciente é uma coisa que está escondida. E o que Lacan vai dizer é que não, o inconsciente está na superfície, ele está na linguagem. Ele aparece através de algumas questões, alguns pequenos detalhes na linguagem. Então, eu estou recém-aprendendo, tá, gente? Sobre isso, tentando entender essas questões. Ana, bom, como objetivos... Se você puder retornar 2 slides, né, anteriores, porque a Cris precisa de uma informação que ela não conseguiu se apropriar. Essa aí. Acho que é depois dessa. Este ou este? A próxima. É essa, Cris. Deixa eu ver se ela escreveu no chat alguma coisa que eu estou ouvindo. Isso, é esse slide mesmo. Se você quiser retomar, se puder retomar, Ana Maria. Talvez ela... Essa questão aqui do perigo de uma história única
é a gente não ouvir apenas uma versão do fato, digamos assim, né? A gente achar, por exemplo, que existe uma única forma de narrar a história. Eu vou exemplificar, é a maneira como eu entendo, pelo menos, né? Com um dito popular: quem conta um conto aumenta um ponto. Então, sempre o historiador, dependendo da corrente teórica a que ele for se filiar, ele vai contar a história de uma determinada maneira. Por exemplo, na história da arte, ficam alguns nomes bastante destacados, e nós vemos uma história da arte bastante masculina, sim, durante um certo período, até que a história das mulheres começou a vir à tona e começaram a procurar aonde estavam os primórdios, aonde apareciam as mulheres como também pintoras, né? E assim, várias narrativas históricas que também vão trabalhar com essa questão dos detalhes, em pegar pessoas, não apenas os vencedores, digamos assim, né? Mas as outras pessoas marginalizadas, as margens, né? Então, vai trabalhar com esse tipo de abordagem. Então, por isso que Chimamanda Ngozi Adichie fala aqui sobre esse perigo da gente escutar uma única história, porque, de repente, a pessoa vai te contar só o ponto de vista do vencedor. E existem outros tipos de pontos de vista, né? Então, eu posso continuar contando e, no final, a gente abre para discussões para estar debatendo mais, porque eu vou falar aos poucos sobre essas questões ao mostrar os trabalhos, ao mostrar as coisas, tá? Então, passamos pelo ponto e o biografema também, a questão do detalhe sendo colocado na narrativa, né? O rancière no inconsciente estético. Não esqueçam que o vídeo, se não me engano, fica gravado e fica no Facebook, não é mesmo, Andréa? A transmissão é ao vivo, a gravação fica conosco, mas nós podemos disponibilizar. Nós estamos pensando ainda qual... Para quem precisar, né? Isso, isso seria bastante interessante. Então, como objetivo específico, eu tive, ao cultivar a memória artística da cidade, né, acerca da vida e da obra de artistas plásticos que aqui residem ou residiram, eu construí um conto a partir de uma experiência singular que acabou por me fazer refletir sobre o ensino de história da arte para crianças e adolescentes. Então, essa reflexão sobre o ensino de história da arte para crianças e adolescentes já começou na minha dissertação de mestrado, na minha pesquisa de mestrado em literatura, quando eu analisei aquela biografia para adolescentes, e onde havia ali uma coisa bem comum que vocês devem lembrar de já ter visto em biografias assim para crianças e adolescentes, que é a linha da vida, sabe, a linha do tempo. E eu comecei a questionar, porque dentro da literatura, então a gente dentro da arte, a gente está trabalhando com sobreposições de ideias de tempo, com camadas, digamos assim, né? Então eu tenho refletido sobre isso, tenho construído referenciais. E eu não vou dizer para vocês que eu cheguei a uma conclusão fechada. Eu não cheguei a uma conclusão fechada. Eu tenho debatido com pessoas e eu tenho procurado aprender mais sobre isso, né? Então, o conto, naturalmente, vai trabalhar com a história de uma forma lúdico-biográfica, né? Com essas inserções lúdico-biográficas. Então, serviu como se fosse uma espécie de um projeto piloto. Como eu dava aula de 4º a 9º ano, no ano de 2019, quando isso aconteceu, ano passado, né? Então, se esparramou um pouquinho pelas aulas à medida que eu ia fazendo. À medida que esse conto também foi construído no cotidiano com os alunos, mas eu queria ressaltar para vocês que só foi feita uma cópia impressa do conto.
Então, numa sala de 35 alunos, teve gente que não viu essa cópia impressa, não ficou sabendo disso. Às vezes eu mostrava para um numa aula, às vezes eu mostrava para outro grupo em outra aula, mas eu ia falando da experiência, eu ia falando das imagens, e eu ia construindo a história. A história tinha a ver com a questão de revisitar a vida e obra de alguns artistas plásticos significativos na vida cultural de Florianópolis, como o Meyer Filho. Aqui eu não sei se eu estou dando um dado exato para vocês, eu não tenho certeza, porque eu encontrei datas diferentes, se o centenário dele foi comemorado ano passado ou é este ano. Fica mais ou menos aí, porque foram vários eventos comemorativos que aconteceram, inclusive a filha dele, que é responsável pelo instituto, né, Meyer Filho, teve correndo nas redes sociais um livro para colorir com obras do Meyer Filho. Então, que ela estava difundindo a obra do pai através dessa possibilidade que é moda hoje em dia, o livro não apenas para crianças, mas também para adultos, para colorir, e ela disponibilizou para qualquer um que quisesse imprimir, né? E eu também trabalhei com o Paulo Gaiardi aqui nesse trabalho, esse recorte que eu fiz para apresentar aqui para vocês. A gente vai enfocar especificamente o trabalho com o Paulo Gaiardi, com uma obra dele, que faleceu recentemente em 2016. Então, eu pude estar em 2019 entrando no acervo que ele deixou. Na realidade, a professora de História da Arte do Centro de Artes da UDESC, a doutora Rosângela Miranda Xerém, me possibilitou estar acompanhando a equipe dela, que acabou ganhando o prêmio Elizabeth Anderle para fazer o inventariado das obras e fazer todo o acondicionamento, tudo. Então, foi muito interessante, dentro dessas perspectivas que eu venho me interessando e levantando sobre como contar a história para as crianças, né? Ver como que se constrói a memória cultural de um artista que produziu aqui em Florianópolis e que falece e que deixa aquele acervo na casa da família. Tem o problema do tempo estar passando, né? E como que a gente vai cuidar de todo aquele material, digamos assim, né? Então, o cuidado da família, a sensibilidade, o fato de estarem entrando pessoas diferentes na casa da família para mexer nas obras dele, a dor de cada um ao relembrar cada coisa, como que a partir disso a gente vai construindo, conhecendo mais o trabalho, descobrindo coisas que a gente nem sabia a respeito das obras, né? Então, até uma obra que eu vou mostrar aqui depois, mais tarde, nós começamos a descobrir que existem mais partes dessa obra, mais pedaços. Então, é uma forma muito interessante. Eu vivi uma experiência extremamente significativa de pensar isso, tipo, o que acontece depois da morte do artista, né? Como que se faz a narrativa historiográfica, como que se constrói isso? Bom, chegamos ao conto. O conto, ele tem 20 páginas impresso no tamanho A5. Naturalmente, eu não vou contar para vocês o conto inteiro das 20 páginas. Eu destaquei alguns pedacinhos, vou contar como se fosse uma narrativa linear, mas vocês tenham em vista que eu estou suprimindo muita coisa, espero que faça sentido para vocês. As imagens, as ilustrações foram feitas por mim, mas, por exemplo, eu tenho essa imagem que está aí na capa, eu deixei antever ali,
de que foi feita numa pequena caderneta que eu carrego sempre comigo. Aliás, são várias cadernetas, porque acaba uma, começa a outra, né? E que estou sempre anotando alguma coisa de desenho, só de desenho. E eu estimulo muitos alunos a terem esse tipo de caderneta e para estar colocando impressões visuais. Aonde eles estiverem, vai visitar uma tia, vai visitar alguém, vai dar um passeio com o pai, com a mãe, leva a tua caderneta e faz um desenho. Então, isso eu procuro estimular os alunos. Quando eu fiz esse desenho da capa, eu tinha vários alunos ao meu redor me vendo desenhar por causa de uma situação em si que nós vivemos e que, então, eu vou narrar no conto. O efeito visual que está esse arredondado também foi uma grande descoberta minha. Quem entende de mexer de imagens vai achar uma bobagem, mas eu realmente não conhecia recursos mínimos do Word de efeito visual, e eu fiquei muito contente ao descobrir que eu podia tratar essas imagens. Então, eu procurei fazer alguns efeitos na hora de pegar minha própria ilustração e colocar no conto. Então, o conto se chama Um Dia de Maré Alta na Ilha. Deixa eu só tomar um gole d'água aqui para melhorar a garganta. Vamos lá, então. Naquele dia, estávamos com pressa para chegar em casa. Porém, justo nesse dia, o ônibus resolveu atrasar. Por algum motivo, o trânsito estava extremamente lento ali no bairro do Pantanal, mais do que normalmente. As crianças esperavam comigo na saída da escola, até que finalmente pegamos o ônibus todos juntos na direção do bairro da Trindade. De fato, era inegável. A noite estrelada nos oferecia a visão conjunta de um disco voador que parecia ir para lá e para cá, estacionando no ar, próximo ao nosso ônibus, porém no alto do céu. De repente, enquanto eu me lembrava que o artista plástico Meyer Filho havia relatado uma experiência similar acontecida na ilha tempos atrás, fui abduzida e me vi dentro da nave espacial. Seres intrigantes me rodeavam e pareciam estar eles mesmos intrigados comigo. Todos tinham 3 olhos numa cabeça enorme, sendo um dos olhos mais no alto, no centro da testa. Seria esse o olho da sabedoria? Muitas culturas apresentam o terceiro olho como um sinal de destaque. Vi um desses olhos desenhados por Frida Kahlo em seu diário. A nave seguia rapidamente, quando, para minha surpresa, começamos a descer a toda velocidade em direção ao meio do mar. Foi assim que mergulhamos e lá embaixo d'água vimos Cerberus, o cachorro de 3 cabeças, guardando as portas do inferno. Ali debaixo d'água, em meio às chamas, vi vastas mesas de um farto banquete sendo oferecido a uma multidão que parecia estar em festa. Meus condutores nessa viagem perceberam a minha fome e me ofereceram um petisco. Este petisco atenuaria minha fome até que chegássemos em nosso destino, o qual, aliás, eu desconhecia até então. Fiz uma aquarela rápida para mostrar o quão variada, leve e colorida era a alimentação ali na cabine da nave. Conversando, pude saber que estes seres que me conduziam comiam apenas comidas leves, parecendo ter uma boa educação alimentar e nutricional. Lembrei que o artista plástico Paulo Gaiardi fez suas próprias memórias de cozinha. Como será que ele interpretaria as memórias de cozinha desses seres? Foi quando reconheci que estávamos sobrevoando novamente a região do bairro do Pantanal, passando naquele instante por cima da Escola Beatriz. Num piscar de segundos chegamos à Trindade e vi um ônibus que se aproximava do ponto onde costumo descer.
haviam se passado 2 horas no trajeto da escola até ali, trajeto que normalmente é feito em 15 minutos, no máximo meia hora em dia de muito trânsito. Aquele fim de tarde foi único na história, com a memória de uma experiência intrigante e singular, iluminada por uma lua que brilhava feito neon, no grande congestionamento que provocou o caos no trânsito pela subida da maré na ilha. Então, terminamos aqui o resumo do conto, né? Naturalmente, eu deixei de falar muita coisa, tem situações com alunos, são alunos citados no conto também, que eles aparecem como personagens, se tornaram personagens, né? E essa questão da maré alta na ilha, né, que provoca um congestionamento terrível, nós levamos 2 horas terríveis dentro do ônibus, um trajeto minúsculo, né? E eu dando para outras pessoas lerem o conto, minha prima Isabela, no Rio de Janeiro, leu e disse assim: ai, Ana, a gente até se vê nisso, porque tem tanto congestionamento aqui, apesar de não ser a mesma situação da maré alta, mas a gente também fica querendo ser abduzida na hora do congestionamento, né? Bom, seguindo aqui as reflexões. Pensando, então, na morte, no acervo deixado pelo Paulo Gaiardi, esse artista plástico, né, que viveu boa parte da sua vida aqui na cidade, se fez como artista, produziu aqui na cidade, né, e essa complexidade que é a pesquisa e a construção da memória artística da cidade, eu me deparei com um conceito de arquivo, que me fez novamente questionar a linha do tempo associada à história da arte, questão essa ainda em aberto, e que muito me instiga a leituras. Então, esse conceito de arquivo tinha me passado batido, digamos assim, eu não conhecia muito bem, eu pude ler algumas coisas que me falaram muito profundamente para pensar a arte e a história. Eu conheci, por exemplo, esse texto da Ana Maria Guasch, indicado pela professora Rosângela Xeren, né, onde o artigo se chama Os Lugares da Memória, a Arte de Arquivar e Recordar. E ali a Ana Maria Guasch fala que a obra de arte, enquanto arquivo, dialoga com o esquecimento e a recriação da memória, estando sempre aberta a uma nova seleção e arranjo que recombine os documentos da sua memória, produzindo uma nova narração. Então, o que significa isso? Que cada pessoa que vai olhar uma obra, ela vai recriar conforme os arranjos da sua própria mente, da sua própria experiência, da sua própria memória, da própria memória da obra, das coisas históricas que aconteceram com ela, né? Então, essa narrativa, ela vai sendo alterada conforme quem vê. Então, sempre vai ser produzida uma nova narração. Seria a mesma coisa que dizer aquela grande questão de que a obra é aberta, né? A obra é aberta à leitura de cada um. O Rodrigo Cantos, que é o assessor de artes da prefeitura, né, que nos coordena na prefeitura, ele defendeu em 2018 a tese de doutorado dele em antropologia, e ele é da música, e ele estudou os arquivos da artista Chiquinha Gonzaga, trabalhando com a questão das diferentes construções biográficas que formam as narrativas históricas sobre o sujeito. Essa pesquisa me inspira muito, porque justamente ele vai trabalhar com diferentes formas de estarem narrando essa vida da Chiquinha Gonzaga para diferentes públicos, seja o público infantil, adolescente, seja o público adulto, diferentes maneiras de estar sendo narrada essa vida, né? E como que a gente vai construindo, lembrem aquilo que a Chimamanda Ngozi Adichie fala, né?
através das muitas narrativas, a gente vai construindo uma forma de ver a artista, né? Então, se a gente vê uma narrativa apenas é de um jeito, se a gente já vê outra forma, é outro detalhe que está sendo narrado, e mais outra forma é outro detalhe, e assim vai, né? Então, essa tese do Rodrigo a gente consegue encontrar na internet, e eu deixo como sugestão, porque realmente é bastante interessante. E chegamos, então, à obra do Paulo Gaiardi, que foi utilizada, porém, eu devo fazer a ressalva de que ela não foi mostrada aos alunos, ela foi descrita e problematizada. Por que ela não foi mostrada? Por causa daquele problema que eu falei para vocês, que o inventariado estava sendo feito. Então, agora existe um site, www.paulogaiardi.com, e ele ainda está em construção. As obras estão sendo colocadas lá, né? E agora a veiculação já fica mais oficial, digamos assim. No início, quem me autorizou essa imagem foi a professora Rosângela Xerém. Então, eu pude observar e começar a fazer minhas reflexões teóricas e os meus planejamentos pedagógicos a partir disso aqui. Então, o nome da obra é Memórias de Cozinha. Não sei se vocês conseguem perceber, aqui é um conjunto de obras, né, formando um grande, aqui está como um grande painel, onde aparecem imagens de mesa, copo, ovos, em algumas tem uma sobreposição de imagem com pessoas, com imagens parecem antigas, assim, que o artista colhia de brechós, de briques, né, dessas coisas assim. Então, tem bananas, tem, o que mais que eu não disse aqui? Mais ou menos assim, essas situações que nós lemos como uma forma contemporânea de estar trabalhando com a natureza morta. E nós suscitamos aos alunos que eles trabalhassem com a ideia Memórias de Cozinha. Qual é a tua ideia? O que te vem à mente, a cada um em particular, quando se fala isso? Quais são as tuas memórias de cozinha? Como que tu poderia narrar visualmente a tua memória de cozinha? Então, deixando os alunos livres, em primeiro lugar, pensando assim, quais seriam as preferências alimentares também que vêm nessa narrativa, né? E as situações de vivência de cada um. Teve uma profusão de trabalhos que eu chamei assim de arte pop, né? Era um monte de hambúrguer e batata frita, era uma quantidade incrível, né? Aí eu disse, não, gente, espera aí, temos um problema aqui em relação à alimentação. E a alimentação, no caso, saudável, que eu também passo por ela, ainda mais neste período de pandemia, parece que a gente come adoidado, né? Então, é uma coisa a ser pensada, alimentação saudável, vamos pensar sobre isso. Então, os alunos começaram a trabalhar a sua própria ideia de alimentação saudável. Aqui o Leandro, a gente vê que trabalhou uma cesta com frutas, né? Numa composição bastante interessante, com formas arredondadas. A Thalita, que trabalhou, então, um ovo frito, algumas saladas, já colocou uma toalha de fundo, né, já fez uma composição diferente, uma forma de estar também trabalhando essa ideia de natureza morta. Essa aluna que botou aqui, o que eu quero, o que eu como, me fez uma narrativa que me tocou profundamente, porque, em princípio, eu olhei assim e achei engraçado, né? Uma pizza e um potinho de comida pequeno, né? Ela me explicou, professora, eu tenho um problema de saúde muito grave e eu me sinto um ET junto com as minhas colegas, porque todo mundo come pizza, todo mundo come hambúrguer, todo mundo come batata frita. Eu, por causa do meu problema de saúde, só posso comer um potinho de sopa. E ela era bem magrinha, né?
Então, eu pensei primeiro que era questão estética, e ela me disse, não, era um problema de saúde, realmente, né? Então, as narrativas que são suscitadas através desse pequeno detalhe, que é as memórias de cozinha. O Plínio foi construir como natureza morta essa maçã, e achei muito interessante como ele fez o sombreamento, né, criando volume na maçã, numa composição bastante interessante. A Milena aqui trabalhando também a imagem da fruta, né, da sua alimentação saudável, então seria, e ela trabalhando palavras em inglês, misturando a questão da palavra com a imagem, e a palavra sendo colocada em várias línguas. Eu achei muito interessante essa forma como ela criou. Aqui a Thaisa fez o que poderia ser uma espécie de uma cesta de frutas, né? E eu achei interessante porque esse arco que a gente vê ali em cima era parte de um stencil onde tinha o rosto da Frida Kahlo. E ela pegou o detalhe ali do arco, né? E fez nessa composição com as frutas. Então, achei muito peculiar a forma dela estar colocando. A Maria Laura, aqui eu trago 2 trabalhos dela, um em preto e branco, que eu achei muito bonito, porque justamente tem alunos que não gostam de trabalhar com a cor, gostam de trabalhar com o preto e branco. Ela fez 2 alternativas aqui, na realidade foram momentos diferentes, né? E aqui em preto e branco parece um pão, e as tábuas de corte, né? E do lado a maçã mitológica, esse foi um trabalho que eu apresentei ano passado, no Seminário de Literatura Infantil e Juvenil, ali na UFSC, coordenado pela professora Eliane Debus, onde, recém semana passada, eu recebi o e-book com os anais do Congresso, já com meu texto publicado e trabalhos de alguns alunos, né? E onde nós trabalhamos a Odisseia de Homero no reconto da Ruth Rocha, e esse trabalho, essa mesma obra, Memórias de Cozinha. E nós trabalhamos da Odisseia de Homero o fragmento da maçã de ouro. Então, a história é bastante longa, não vou contar aqui, quem quiser ler os anais do Congresso, tem textos interessantíssimos lá a respeito de literatura infantil para a infância e a juventude. Aqui os últimos trabalhos, então, dos alunos, né, do Luan, sendo colocado também um outro jogo do prato, das formas ali, parece um litro de leite, alguma coisa assim, né, e a toalha de mesa compondo em xadrez. E aqui o que eu achei uma composição muito interessante das frutas e a pintura peculiar que parece uma obra de arte modernista. Eu achei fantástica essa composição. Temos mais 2 trabalhos aqui, realmente. Aqui sendo representado duas geladeiras. A Isabelle representou de uma forma e o Plínio de outra. A Isabelle botou o contraste da geladeira vazia, representando a fome, e a geladeira cheia, a fartura. E o Plínio botou a fome e a gula, e a representação de 2 pessoas, uma magrinha e outra com as formas mais arredondadas na gula, né? Então, formas de estarem colocando também a maneira de ver, a forma de se alimentar de cada um e a maneira como é encarado cada um, né? Quer dizer, a fome sendo estampada ali e a fartura e a gula também. Por que nós trabalhamos isso? Não sei se todos sabem, mas em 2018 surgiu uma lei, a Lei 13.666, que veio instituir
a educação alimentar e nutricional como tema transversal. Prestem bem atenção nisso. Nós temos vários temas transversais. Aqui nós tratamos da educação alimentar e nutricional. Então, como um tema transversal a ser tratado em todas as disciplinas escolares, visando justamente interferir nesse tipo de problemática da saúde pública que atinge o Brasil. Não apenas o Brasil, né, atinge o mundo. Eu tive lendo um livro, Mindful Eating, comendo com atenção, né, com atenção plena, comendo com atenção plena, que eles falam ali que a obesidade está crescendo muitíssimo no mundo, devido a não apenas a falta de exercício, mas ao modo de vida, né, com essa falta de exercício, e ao tipo de alimentação que está sendo um problema mundial. A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis conta com um trabalho de nutricionistas. Então, de uns tempos para cá, mudou a forma do lanche na escola, mudou completamente. Então, muitas coisas que os alunos, digamos assim, apreciavam como gostosas, a cobertura do bolo de chocolate, vários recheios, a possibilidade de fazer uma festa de aniversário com refrigerante, todas essas coisas foram proibidas no espaço escolar, né? Em nome, então, da alimentação saudável. Através de umas pequenas pesquisas que foram feitas nas escolas, inclusive na João Alfredo Rohr foi a equipe pedagógica que fez essa pesquisa, né? Perguntando para as crianças qual era o que mais gostavam na escola, né? E foi assim unânime, a hora do lanche. No entanto, a gente sabe que essa hora do lanche é responsável pela permanência das crianças na escola também, pela frequência na escola, né? E, no entanto, há conflitos no que se refere a essa questão que eu falei, assim, do que é considerado uma alimentação gostosa e o que deve ser comido como saudável. O que o aluno come em casa ou come na rua e o que ele vai comer dentro da escola, dentro dessa perspectiva do saudável. Então, vejam que é toda uma educação alimentar e nutricional que precisa ser feito e que a gente pode trabalhar através da arte, né? Através da arte nós trabalhamos essas questões. Então, fazendo um apanhado assim, a gente pode dizer que as imagens criadas pelos alunos apontaram para narrativas autobiográficas que mostram alegrias, fantasias e sofrimentos psíquicos, que pedem maior atenção e necessidade de capacitação dos professores. Salientamos a importância de se abrir espaço na sala de aula para a imaginação, que é o princípio da atividade criadora, e nesse conceito de atividade criadora eu me baseio em Vygotsky, né? Eu tenho tido a oportunidade de aprofundar meus estudos a respeito de Vygotsky e retomar, digamos assim, no grupo de estudos que eu estou frequentando no CEARTE, com a orientação da professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, que tem me permitido frequentar o grupo desde 2018, e que aos poucos eu vou criando alguns referenciais, às vezes entra em conflito com outros referenciais, às vezes vai se criando outra coisa, mas principalmente criar um sentido dentro da minha prática pedagógica, né? Então, essa questão do lugar da imaginação e da atividade criadora como uma forma de construir conhecimento é realmente uma coisa que tem me pegado mais. Se vocês depois quiserem discutir um pouco mais, eu tenho o outro artigo que eu escrevi, onde eu trabalhei mais esse conceito, eu posso trazer algumas coisas para vocês.
Bom, então, finalizando, este processo de pesquisa, ensino, aprendizagem narrado aqui, ele continua numa dinâmica viva entre o aprender e o ensinar arte, que se mostra sempre na face da incompletude que somos. Então, eu não estou apresentando para vocês aqui um trabalho assim que eu desenvolvi e cheguei a um ponto final. Não tem um ponto final. É um trabalho feito enquanto eu estou atuando 40 horas, onde eu tento acumular reflexões de leituras, né, de discussões no grupo de estudo, e eu vejo assim, meu Deus, mas como nós somos incompletos, né? Parece que a gente nunca chega a um ponto final. Sempre tem mais alguma coisa para aprender, sempre tem mais algum referencial, mais alguma coisa para quebrar a cabeça e construir, e ter que poder trabalhar em cima disso. Então, aqui estão alguns referenciais que eu usei, alguns livros, tese, que foram artigos, né, que foram usados aqui neste trabalho em específico. Aqui nas referências aos meus artigos, vocês podem ver que ano passado eu fiz 3 apresentações diferentes, né, uma na própria Rede de Saberes, na reunião de antropologia do Mercosul e no seminário de literatura infantil e juvenil. Então, é um pensamento que vai se desdobrando, às vezes a gente até muda o assunto, mas alguns referenciais, eles permanecem, né, e vão sendo retomados, mesmo a gente mudando de assunto. No caso aqui, nós trabalhamos especificamente essa questão das memórias de cozinha. Obrigado pela atenção de todos, então, e eu gostaria de, ao terminar, fazer os meus agradecimentos, então, a Andréia, Rede de Saberes, né, por ter me convidado e aberto a oportunidade, mais uma vez, de eu estar apresentando um trabalho, a professora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva, que me acompanhou e está fazendo a tutoria para que eu possa realizar todo esse trabalho. E aqui embaixo tem um dizer aqui que não está me deixando, não sei se vocês estão vendo, mas eu agradeço a Nara Marques, eu deixo o contato dela aqui, como alguém que fez essa arte linda, o conteúdo é meu, né, mas a arte do fundo, dos logos, tudo foi a Nara Marques que fez, e pelas aulas de contos também, me aprimorando um pouco mais nessa construção de contos que eu fiz com ela.